Primeiro livro da Bíblia, capítulo 26. Normalmente, quando você começa a ler um livro, normalmente a pessoa logo avança, vai lá na última página para saber a conclusão, né? Ele quer antecipar, eu quero saber o que quer dizer já no final. Isso significa que você não vai conhecer nada do livro, porque o livro não é o princípio nem é o final, o livro é um todo. E se você não conhecer o centro do livro, você não vai ter conhecimento, porque lá é o resultado. Mas como você vai saber o resultado se você não conhece o que está no meio do livro, né? Então, no princípio, Gênesis 1:1 diz: no princípio, o que aconteceu? Criou Deus, né? A terra era sem forma e vazia, né? Então, no princípio, lá no final, ele vai dizer uma outra palavra: bem-aventurados. Eu vou ler o final só para você ter uma noção. Em Apocalipse capítulo 22, ele conclui o livro com estas palavras. Capítulo 22, verso 20 diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. E ele termina dizendo: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Então, a conclusão é que Jesus vem. Mas se você ver o livro de Gênesis, você vê Jesus começando a nascer em Gênesis. Mas pastor, como é que pode se ele nasceu lá no Novo Testamento? Isso responde quem não conhece. Porque quem conhece, ele sabe que em Gênesis capítulo 3, verso 15, o Senhor disse o seguinte, é uma palavra profética: vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Ali ele estava dizendo exatamente do que seria enviado no caso de Jesus. Vamos ficar de pé, por gentileza? Capítulo 26, alguns versículos. Isaque na terra dos filisteus. Quem era Isaque? Filho de quem? Só vocês que responderam? Isaque era filho de quem? Exercício. Com quantos anos Isaque casou? Hein? Quantos anos tinha Abraão quando Isaque nasceu? E aí, Robson, começou a pegar, né? Com quantos anos morreu Abraão? Tudo isso você já leu. Nós estamos comentando, irmãos, de uma maneira muito simples, mas que nos ajudará certamente na nossa vida cristã, falando sobre as alianças, porque Deus é um Deus de aliança. Deus, e quando se fala em aliança, nós estamos falando de juramento, estamos falando de contratos. Capítulo 26 diz: sobrevindo fome à terra além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, a avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhes o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei toda esta terra, e confirmarei o juramento que
que fiz a Abraão, teu pai. Verso 4 diz o que? Leia. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. Na tua descendência serão o que? Abençoada todas as nações da terra. E verso 5, leia. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Oremos. Nosso Deus e Pai, abençoa nossa mente abençoada, que nós possamos nesta manhã passar este momento lendo a Tua palavra e ouvindo algumas palavras de conselhos, e que possamos com isto melhorar o nosso relacionamento com a Tua palavra. E certamente ao relacionarmos com a Tua palavra, estamos nos relacionando com o Senhor, para saber aquilo que o Senhor tem para a nossa vida pessoal, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar. Os efeitos de uma aliança. Os efeitos de uma aliança. Isso é muito importante a gente entender. É como você faz um contrato. Quando você fizer um contrato, você não pode se limitar tão somente a assinar um contrato. Você tem que ler as cláusulas do contrato. Normalmente são letras pequenas. Por que que são letras pequenas? Porque quase ninguém gosta de ler. Prefere logo, não, vou assinar. Não assine. Não assine sem antes você ler todo. Quantos tomam remédio aqui sem ler a bula? Levante a mão. Você não lê a bula? E as implicações? Ah, pastor, mas é desse tamanho a bula? É claro, é para você ler. Você tem que ler quais as consequências que pode causar em uma pessoa, né? Que talvez tenha um problema que não... Eu, quando vou fazer qualquer exame, eles perguntam se eu tenho, que vai tomar contraste, pergunta se eu tenho alergia a iodo, alguma coisa. Eu só tenho alergia a uma coisa. Só essa. Andar com o bolso vazio. É a única alergia que eu tenho. Por quê? Porque eu não tenho alergia, graças a Deus. No contexto médico. Então eu vou lá. Eu fui fazer um exame, eu vou seguir na palavra, só para você ver como é que funciona isso. Eu fui fazer exames, e fiz o exame, e o médico diz, olha, você vai ter que botar uma tela aqui para segurar uma hérnia aqui, segurar outra no umbigo, segurar outra não sei o quê. Eu falei, tudo bem. Ele disse que estava perigosa a hérnia, não sei o quê, tal. Eu falei, eu entrei na sala de cirurgia, irmão. Quem entra lá, que gelo que é aquilo, né? Chega a doer nos ossos. E ele sabe aquele monte de gente, tudo paramentado, o camarada que dá injeção para você desmaiar, morrer, parcialmente. E todo mundo ali preparado, doido para meter a faca. E eu deitado, vestido com aquela roupa em cima da pele, olhando para cima. Deus, se não é a tua vontade, meu filho, cuida disso. Não deixa esse pessoal me cortar, não. Eles estão falando e eu estou orando. Aí veio o primeiro lá, botou aquele monte de aparelho aqui, meteu a agulha, deu injeção. Daqui a pouco veio. Está sentindo alguma coisa? Eu? Nada, tudo bem. Andou para lá. Rapaz, eles fizeram tudo, não me conseguiram me anestesiar. Não conseguiram.
Vamos deixar para uma próxima, para a gente examinar o que é. Eu digo, obrigado, Jesus. Eu não estou sentindo nada, minha irmã. Diga para o irmão, oração tem poder, meu filho. Você tem que ter. Porque nem anestesia pega em homem de Deus que ora a Deus. Os efeitos de uma aliança. Ouça o que eu vou te dizer com poucas palavras da manhã. Quanto mais aprofundarmos no conhecimento da palavra, mais sólidos seremos em nossa vida cristã. Porque é como uma árvore. O que sustenta uma árvore não é as folhas, não é os galhos, não é o fruto. O que sustenta uma árvore são as raízes. Porque se as raízes não se aprofundarem para buscar os elementos para a manutenção da própria árvore, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir vencer a batalha, ela murcha, acaba. A vida cristã, ela tem mais ou menos este aspecto. Se você não investir pesado na sua vida cristã, no conhecimento da palavra, em trazer a palavra para dentro da sua vida pessoal, como você vai vencer ou viver uma vida cristã? Invariavelmente, quando chegar, como diz lá o texto de Mateus, capítulo 7, finalzinho lá, falando sobre os fundamentos, a areia, né? Quem construiu na rocha ou na areia? Ele diz quais foram o resultado de quem não construiu na rocha. A casa caiu. Se você não enraizar a sua vida na palavra de Deus profundamente, eu não estou falando de ideias, eu estou falando de conhecimento, e deste conhecimento ser a base da sua vida pessoal dentro deste mundo que tenta a todo momento te machucar e te distanciar de Deus. Todo momento. E se você não tiver base, conhecimento, invariavelmente você vai fracassar. Você vai desanimar. Você vai não frutificar. Ontem, ao subir lá para o prédio, um grupo de jovens ali, e um dos jovens estava ali conversando com o pessoal. Eu fico com pena desses jovens que conhecem a palavra, mas não são capazes de vencer as tentações. Ninguém me falou, mas eu sei. Não me falaram, mas eu já sabia também, porque a gente conhece o agir da pessoa que tinha algum problema. Ele agora está tocando violão, bateria para porta de botequim. Você imagine a mente de uma pessoa que conhece o Evangelho e se prestar a tocar dentro de um ambiente daquele que não é cristão, tocando para mulher mal casada, para homens mal casados, para gente adúlteros, gente que está ali gastando dinheiro, que era o dinheiro para comprar o pão da criança, e ele está ali para ajudar a alimentar essas pessoas no seu fracasso. Isso é muito sério. E depois não adianta dizer, oh meu Deus, e não adianta. Se você não tiver as raízes profundas na sua vida cristã, no momento você não vai resistir. Segundo aspecto, se nós nos limitarmos tão somente a lermos
por hábito, nunca chegaremos a conhecer o profundo da palavra. Só na Bíblia é possível entender o propósito de Deus para o homem. Você não consegue em lugar nenhum a não ser na palavra de Deus. Consegue. Ontem, ao ler o jornal do Brasil, do Globo, aliás, eu sou o único que leio o jornal, quem morreu, de quem é a missa. E eu li sobre o Papa, a preocupação do Papa, porque eles disseram que perderam 9 milhões de católicos nos últimos tempos agora. E ele disse a razão, por falta de pregar a palavra, porque o foco não é a alma, e sim o foco é político. Eu li o assunto. E a igreja não tem que se preocupar com política. A igreja não tem necessidade disso. A igreja precisa pregar o Evangelho, pregar a palavra. E aqueles que têm fundamentos, é o que eu estou dizendo, ele resiste no momento das lutas. Então, não adianta você ler a Bíblia. Eu já li o Salmo hoje, já li. Isso não vai contribuir tanto. Você não pode se limitar. E a maior parte dos crentes só lê Salmos. Você precisa conhecer os temas da Bíblia e você ler o assunto várias vezes, meditando o que é que Deus está querendo falar ali, até para a vida pessoal. Mas se a pessoa não ler, tem só o hábito de ler, não, ainda não li a Bíblia hoje, Jesus, me ajude aqui. Faça isto. Tire um tempo para a sua leitura. Não estou dizendo para você ficar 3 horas lá, na hora do almoço, você tem que fazer almoço, está lendo Bíblia. Para com isso. Hora de lavar roupa é hora de lavar roupa. Hora de cozinhar é hora de cozinhar. Você tira um tempo seu para leitura e meditação. Não adianta você ler 5 capítulos direto. Você tem que ler menos e meditar sobre o assunto. E se você tiver interesse sobre aquele assunto, você coloca ali uma marcazinha, um lápis, você faz uma cruzinha ali, eu terminei aqui, para amanhã você seguir naquele assunto, para que Deus vá te revelando no seu dia a dia o que Ele tem para a sua vida pessoal. Esse é o nosso desejo. Pastor não está aqui para mandar na sua vida. Você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer. Eu não estou aqui para dar ordem em ninguém. Eu estou aqui para dizer que a palavra de Deus precisa ser uma autoridade na nossa vida. Quando falamos de aliança, essa palavra tem um peso enorme. E dentro desta aliança existem 2 palavras que são fortes, que regem todo o assunto. Primeiro é juramento. E a segunda palavra é fundamentos. Porque esta aliança, as alianças, elas têm estes juramentos que foi feito. O que é que Deus disse para Abraão? Sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas ou abençoadas todas as famílias da terra. Deus estava dizendo, comprometendo com juramentos. Em ti serão benditas todas as famílias. E a família de Abraão, ela precisava ser abençoada. Por quê? Porque Isaac levaria as bênçãos de Abraão, que mais tarde passaria para Jacó. E de Jacó nasceu o que protegeu toda a existência, que foi José.
mas também dali surgiu as 12 tribos de Israel. Se você ler a Bíblia, você vai entender tudo isso, que eu não vou fazer. Mas você observa nesta palavra, o Senhor estava empenhando a sua palavra com juramentos, e isto é sério, irmãos, isto é sério. Vamos então meditar mais um pouquinho sobre este aspecto. No capítulo 21 do mesmo livro, volte atrás. Se você tiver com sono e tiver dado uma cochilada, vou te dar um conselho: encosta no ombro do irmão e diga assim: irmão, segura aí que eu estou com sono. Se ele deixar, tudo bem. Capítulo 21. Diz aqui: Abraão faz aliança com Abimeleque. Olha que coisa bonita isso aqui. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me. Eles disseram assim: por este tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: o quê? Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás, nem a meu filho, nem ao meu neto, e sim que usará comigo e com a terra que tens habitado, naquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão: juro. Nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que o servo deste lhes haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: não sei quem terá feito isto, também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Está se desculpando. Continua a leitura. Tomou Abraão, olha o assunto aqui é tão interessante. Tomou Abraão ovelhas e bois, e deu a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: que significa as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: receberás de mim, de minhas mãos, as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunha de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. E assim fizeram aliança em Berseba. Levantou-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para a terra dos filisteus. Plantou Abraão tamangueiras em Berseba, invocou ali o nome do Senhor Deus eterno, e foi Abraão por muito tempo morador da terra dos filisteus. Irmãos, isto é tão sério. 7 cordeiras. Para quê? Porque precisava repetir 7 vezes o juramento. Então ele deu as 7 cordeiras como base do seu juramento. Eu achei isso bastante interessante. A aliança com Abimeleque, o qual os dois se comprometeram, repetindo essas 7 vezes, daí é que nós entendemos a razão do juramento. Isso é muito forte. Uma aliança, um juramento. A nossa vida, ela é baseada dentro do juramento de Deus. Que ele disse: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu e você, nós somos abençoados pelas bênçãos de Abraão.
porque ele fez promessa para todos aqueles que ingressassem na família de Abraão. Eles então estariam cobertos por esta aliança, estariam protegidos. E mais tarde vem Jesus. Não falei que tinha alguém cochilando no ombro? Ah, não, ela está só segurando o seu querido. Bispo, presta atenção em tudo, né? Tudo eu olho. Portanto, duas palavras: fundamentos. Como Isaac iria enfrentar este desafio se não tivesse promessa que foi feita a seu pai e foi transferidas às gerações que entrassem nesta aliança, como é o que eu estou dizendo? Portanto, os fundamentos são importantes numa vida cristã. Você não pode firmar a sua vida cristã em ideias vazias. Você não pode firmar a sua vida cristã no que os outros falaram. Você precisa, você pessoalmente, fundamentar a sua própria vida cristã. Conheci o Evangelho bastante cedo. 60 anos passados. E desde o dia que eu vi a primeira mensagem, até então eu era muito criança, eu não tinha muita noção. Tinha o temor de Deus, mas eu não tinha conhecimento. E quando eu ouvi a mensagem do Evangelho, que ela me disse assim, ó, o texto lá em Marcos: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Isso é sério. Que daria o homem em troca da sua alma? Quanto vale a sua alma? Por quanto você está negociando ela? Porque há pessoas que abrem mão da vida cristã para negociar a sua alma. E o comprador de almas está pagando bem, chama-se Satanás. Ele compra, paga qualquer preço. Por isso que a pessoa vai no centro espírita, me perdoe dizer, fazer essa ilustração, e lá ele paga um dinheiro bem alto para aqueles demônios, Satanás, abençoar aquela pessoa, e ele até consegue, por um período pequeno. E daqui a pouco a pessoa se arrebenta. Porque na medida em que entra dinheiro à vontade, também sai e a própria vida vai ser destruída. Porque Satanás, ouça o que eu vou te dizer, Satanás não tem as bênçãos de Deus. Ele tem a maldição. Por quê? Porque ele se rebelou contra o Criador. Se rebelou. Só quem tem as bênçãos é na linhagem de Abraão. Se você ler a genealogia, você vai descobrir onde Jesus nasceu, dentro da mesma linhagem de Abraão. Porque é o propósito de Deus, é assim que Deus age. Capítulo 26, verso 3. Não vou te cansar muito, daqui a pouco eu estou parando. Falta alguns minutos. Ah, tá bom. Pensei que já era 10 horas. Olha no verso 3 o que está dizendo ali para nós. Preste atenção. Habita nela e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei toda esta terra e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o teu pai. Então ele estava aqui de posse das promessas de Deus. As mesmas promessas que Deus fez a Abraão, agora ele disse: ó meu filho,
você será sustentado pelas bênçãos que eu jurei a seu pai. Estes são os fundamentos. Não é uma coisa vazia. E foi feito na vida dele. Se você acompanhar essa leitura, eu não vou seguir com ela toda, mas você vai ver como prospera um homem de Deus. Olha para mim, como prospera um homem de Deus, uma mulher de Deus. Verso 12 diz: e semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um. Por quê? Você não está lendo, tem gente que não está lendo, por favor. Verso 12, leia comigo bem alto. Leia: semeou Isaque, e no mesmo ano, porque o Senhor abençoava. Irmãos, ouça o que eu vou te dizer: não existe bênção se não estiver dentro da promessa. Elas serão coisas passageiras. Só em Deus o homem pode ser abençoado, seja no que for na sua vida. E ele continua no verso 13, diz mais o quê? Enriqueceu-se o homem e ficou o quê? Com isto nós destruímos qualquer argumento dizendo que homem de Deus e mulher de Deus nunca pode ser rico. Diga comigo: eu não preciso ser rico, mas eu posso ser riquíssimo. Porque criou-se uma mentalidade de que o crente tem que ser um miserável, aquela sandália de dedo que você vai andando, tropeça, aí tem que abaixar para botar aquele coisa no lugar, como é? Tem uns que passam ele para baixo, botam um prego embaixo. Porque criaram uma mentalidade: pastor não pode usar uma roupa bonita. Se a mulher do pastor botar um vestido daqueles coisas, fica de olho na mulher do pastor. Não pode ver. Eu adoro quando eu vejo, tem uma mulher com aquele vestido longo assim. Eu fico, oh, glória a Deus. É o único pastor que aconselha a mulher a botar um batonzinho, um rouge, né, para dar uma melhorada na fachada. Eu sou esse pastor. Porque criou uma mentalidade que a mulher de Deus tem que andar feiosa, o cabelo esgadanhado, aquela roupa comprida até aqui embaixo, até aqui. Mentalidade arcaica que não conhece a Deus. Eu não estou falando de vaidade, mas o excesso de humildade é pecado. Porque tem gente que é humilde e é pecando. Não existe isso. Eu estou dizendo que você tem que entender que tudo que você tem, que pode ter, é Deus que faz isso por você. E você não deve se intimidar, ficar: não, eu não quero comprar um carro novo, porque o que os outros vão falar, eu vou preferir comprar um carrinho velho para o ladrão não roubar. Ou se eu vou, ladrão não quer, ladrão, eu tenho medo se o ladrão pegar meu celular e me jogar em cima. Que o meu é daquelezinho antigo, ele pode pegar isso, eu não quero, pá, na minha cara. E você sabe que ele fala direitinho. Eu estou indo para casa e minha mulher fala: onde você está? Eu digo: dentro do carro. Você está entendendo? Não estou dizendo que você não pode. Se você pode ter, tenha. Se você pode ter um tablet, não bota aqui muito grande não, que dá muito trabalho, mas aquele menor. Porque você andar com aquela mala na mão. Mas você pode ter, tenha. Se Deus está te abençoando, use o que Deus te dá. Seja um homem ou mulher, grata a Deus. Se você pode, usa. Portanto,
Restaurar, esta é a palavra. Por que que Deus faz isso? Para restaurar o relacionamento com Ele, a fim de quê? De estabelecer comunhão. Quando você anda debaixo da palavra de Deus, debaixo desse ensinamento, nesta aliança, você passa a ter comunhão com Ele. E tudo que pedires ao meu Pai, em meu nome, receberei, para que meu Pai seja glorificado. Você entendeu o que diz a Bíblia? É isto. Ele diz isto para nós. Nossa finalidade é glorificar ao Pai. E o homem de Deus, através dessa aliança, é para quê? Para que haja um relacionamento que foi quebrado lá em Adão. E Deus agora restaura este relacionamento. E segundo, também restaura o governo sobre Deus, a fim de restabelecer habilidades humanas, de governo, porque quando você aceita o Evangelho, Deus estabelece para você ser um governo dentro deste mundo. De que maneira? Para que você tenha governo sobre a sua família. Não é mandar na família, é para criar bem os seus filhos. É a maneira que ele diz aqui: família, negócio, propriedade, enfim, empresas. Deus te dá capacidade e autoridade dele para você ter as coisas e possuir e administrá-las. Foi para isso que Deus deu. É neste relacionamento que nós temos isto. Eu tenho uma habilidade natural de governo. Eu sei governar finanças. Eu sei administrar finanças. Isto é uma habilidade dada por Deus. Sabe como é que eu aprendi? Nunca gastar o que você não tem. Desde cedo eu aprendi isso na minha vida. Eu nunca andei sem dinheiro. Sempre tive o meu troquinho legal. Não é para dar ninguém nem emprestar. Não, tem que botar logo as estacas, né? Porque eu aprendi a governar. Dinheiro não vai me governar. Eu vou governar a ele. Porque Deus nos dá autoridade para isso. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, pastor, olha, eu sei o que você ia dizer. Sempre vai haver pessoas que têm mais, outros menos. Mas sempre você vai estar debaixo da presença e da luz do Evangelho do Senhor. Portanto, foi para restaurar o governo. Os fundamentos é para você ter bases, raízes e obedecer. E restaurar. É muito importante esta palavra, né? Fundamentos e juramentos, né? Você ter esta base dentro da sua vida. Eu gostei muito desta palavra. Isaac seria um homem vencedor, porque estava debaixo da linhagem do seu pai. Ele colocou os fundamentos do seu pai. E com os fundamentos do seu pai, ele pôde orientar ao seu filho Jacó como seria o futuro dele, como ele iria prosperar. Ele passou esta bênção para o seu filho. Eu vou terminar. A vida de um homem prospera tão somente sobre as bênçãos de Deus. Repita comigo: as bênçãos de Deus só prosperam sobre as bênçãos de Deus. O que não é novidade para ninguém. Quantos homens cheios de dinheiro estão lá atrás da grade? A pergunta é: pastor, mas daqui a pouco vão estar soltos. E a vergonha? Por onde passar, o nego vai balançar a cabeça.
A pergunta é: valeu a pena? Não. Porque o que o diabo dá, ele vai destruir. Ele vai pegar você na mão. Portanto, um homem, ouça, eu vou terminar. Um homem e uma mulher prosperam debaixo das bênçãos do Senhor. E a minha oração, com todas as cabeças curvadas, será esta: curve a cabeça, Senhor amado. Sabemos que existe muito mais assuntos para falar. Eu sei que existe algumas áreas ainda para falar, mas hoje eu paro aqui dizendo que estas promessas que foram feitas a Abraão, a Isaac, a Jacó, que ela repouse sobre a vida de cada pessoa desta igreja. Que as mentes sejam mentes, ó Deus, fáceis para a presença do Senhor habitar e reger. Eu oro por aqueles que talvez estejam passando momentos difíceis, que acontece, mas eu sei, Pai, que o que vai fazer a diferença será as bênçãos do Senhor. Como disse o salmista, o choro pode vir o dia, mas o sorriso vem pela manhã. A noite pode ser de dor, mas de manhã vai haver sorriso. E eu sei, ó Pai, e eu sei, e eu declaro as tuas bênçãos prometidas a Abraão e para cada um que estão aqui nesta manhã. Que sejam abençoados dentro da sua área familiar, negócio, em qualquer situação. Que as bênçãos sejam do Senhor, porque não queremos de outra fonte. Porque todas as fontes são mentirosas, são corruptas. Queremos do Senhor. Eu abençoo esta igreja com todas estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmão.